Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar de Elfenlied, ou Elfenlied, como é na verdade o jeito que deve se falar este nome deste anime, desse mangá, mas eu vou falar Elfenlied mesmo nesse vídeo. Esse é um vídeo que eu já queria ter trazido aqui pro canal há mais tempo, mas finalmente estou aqui falando pra vocês de Elfenlied e vou falar pra vocês, na verdade, principalmente em relação ao anime, falar as principais características dessa obra, os principais elementos dessa trama e dizer pra vocês o que me surpreendeu sim em Elfenlied, o que talvez você não goste tanto, mas o porquê que essa obra inspirou sim outras coisas, inclusive a série Stranger Things. Sim, porque a Eleven é muito inspirada na protagonista desta obra aqui de Elfenlied. Elfenlied é um mangá de Lin Okamoto que foi escrito de 2002 a 2005, e aí você tem que considerar que o anime saiu em 2004, ou seja, o anime saiu antes da conclusão dessa história. Então já fica aí avisado desde o início que o final das duas coisas, o final do anime e do mangá, são distintos. O anime criou um final diferente, um final alternativo ali. São 3 episódios no anime, dirigido por Mamoru Kanbe e produzido pelo estúdio ARMS. Além do anime, é bom saber que existe um OVA que foi lançado em 2005 e que, cronologicamente, estaria ali entre o episódio 10 e 11 do anime. Logo no começo dessa história, você acompanha a Lucy, que está fugindo de um laboratório. Claramente ela estava ali submetida a alguns estudos. Ela é um ser com cabelo rosado, olho vermelho e chifres na cabeça, e logo depois você descobre que ela é uma humana que passou por uma mutação e deu origem a uma nova raça que aqueles cientistas, pelo menos, chamaram de diclônios. E para escapar desse laboratório, ela usa a principal característica, a mais perigosa característica de uma diclônios, porque elas têm uma glândula do cérebro muito avantajada, maior que o normal, e teoricamente isso faz com que elas tenham uma capacidade de telecinese, uma coisa que faz com que elas controlem algo chamado de vectors. E esses vectors seriam uma espécie de braços que as pessoas não enxergam, mas saem aqui de trás delas e alcançam uma distância muito maior que braços comuns, e esses braços têm muita força e possibilitam que elas arremessem coisas muito pesadas e arranquem cabeças com muita facilidade. Então, sim, um primeiro aviso aqui inicial, na verdade, é que esse anime tem muito sangue, muito gore. Eu não acho que é feito de forma despropositada porque faz parte da história, mas sim, tem muito, 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 muito mesmo. Então, se você for sensível de alguma forma a isso, ou se você não gostar simplesmente porque você não gosta de histórias ou animes ou mesmo filmes nesse estilo, não seria aconselhável então você ver Elfenlied neste caso. E a fuga da Lucy daquele laboratório se dá exatamente assim, com muitas cabeças cortadas. E aliás, eu vou explicar que eu não vou colocar muitas cenas deste anime aqui no YouTube, aqui neste vídeo, porque muitas cenas, a maioria das cenas deste anime poderiam ser vetados por essa plataforma, então eu vou mais explicar do que mostrar, eu peço desculpas por isso, mas é pra esse vídeo não sair do ar de repente. Antes de conseguir fugir, a Lucy leva um tiro na cabeça que não a mata, mas faz com que ela caia ali no mar e acorde em outro lugar com uma personalidade um pouquinho diferente, porque ela só consegue falar New, e ela é encontrada ali na beira da praia por um personagem muito importante aqui na nossa história, que é o Kouta, e depois pela Yuka. O que Elfenlied vai tratar é justamente sobre essa nova raça, essa nova espécie, esse novo ser que surgiu através de mutação, os outros que foram surgindo a partir da Lucy, como que eles surgem, qual a ligação que as outras diclônios têm com a própria Lucy, que poderes elas têm, se esses seres são naturalmente maus ou não, como eles são tratados pelas outras pessoas, a questão de mesmo preconceito, discriminação na infância e de outras coisas mais pesadas, inclusive, como eles se sentem em relação à sociedade sendo diferentes e como os próprios cientistas tratam aquele ser estranho, aquele ser diferente do que nós somos. Eles são meramente objetos, meramente cobaias, pode-se fazer qualquer experimento com eles, pode matar ou deixar viver, decidir o que será do futuro destes seres, dessas pessoas, ou não são pessoas. Então todas essas discussões estão permeando a história e não só isso, tem outros personagens com histórias muito fortes por trás, tem também uma questão ali de abuso, de estupro na infância com uma outra personagem, então é um anime com discussões bem profundas, especialmente girando ali essa raça, esses seres diclônios e tudo que envolve esse ser, o seu estudo, a sua apropriação, a sua utilização. Também trata de uma forma muito sensível a questão de traumas na vida de uma pessoa, como a pessoa pode lidar com isso. Eu não posso entrar em muitos detalhes porque muitas coisas de Elfenlied é bom que você vá descobrindo enquanto você assiste. Justamente descobrir as motivações da própria Lucy, as motivações de uma diclônios, o que esses cientistas queriam, qual o objetivo deles, se todos eles têm objetivos iguais.
O que eu posso falar pra vocês é que essa cena da fuga, a relação da ciência com estudos, tudo isso deu muita inspiração para a criação de Stranger Things. Elfen Lied tem uma clara inspiração de Akira, que também lida ali com experimentos nas pessoas, com poderes psíquicos, telecinéticos e com uma fuga também do laboratório que isso pode gerar, e com os limites da ciência, o que você pode fazer com o ser humano. Fora isso, tem uma abertura com uma música incrível, que é bonita e triste e macabra ao mesmo tempo. E a letra da música de abertura tem ali parte, se não me engano, 2 versos de salmos da Bíblia, e a questão da religião não aparece apenas na abertura, porque tem também traços e elementos do budismo, shintoísmo e outras cenas do anime. Então, apesar de explicitamente, se você olhar de uma forma crua, Elfen Lied tem muito sangue e tem, sim, muitos seios e mamilos e coisas peladas, e eu acho que em alguns momentos isso é feito por um pouco de apelação, mas em geral chega num momento em algumas cenas que você vê o peito da personagem X e aquilo ali não está sendo explorado sexualmente. Às vezes eu acho que tem sim explorações claramente pro fã que gosta disso, mas em outros momentos é um corpo nu e às vezes um corpo de um experimento que tá ali nu e simplesmente isso, e ninguém tá olhando desejando. Como acontece, por exemplo, na série Westworld, que foi lançada no ano passado. A gente vê vários corpos nus ali dos androides e tal, mas eles não estão lá para serem sexualizados, embora eles sejam usados de forma sexual pelos funcionários. Eles estão ali nus porque eles são simplesmente bonecos e não faz diferença se eles têm roupas ou não. A relação entre Kota e Yuka tem algumas coisas que me incomodam um pouco, mas que eu entendo que é porque a sociedade japonesa ainda tem algumas questões que não existem, ou talvez nunca existiram, ou há muito tempo não existem no Ocidente. Então algumas coisas que me incomodam nas atitudes da Yuka e tal, que talvez eu faria diferente, eu acho que é muito realmente fruto daquilo ali, então eu comecei a entender mais a história e me incomodar menos. Apesar de ser 2004, a animação é muito bem feita. Tem muita gente que gostaria de um reboot deste anime, fazer uma nova versão, terminando com o final do mangá, mas eu acho que é um produto que tem que ter muito cuidado, porque apesar de ter coisas que sim são criticáveis, talvez mais por gosto do que pela obra em si, na verdade é um anime muito bem feito sim a que ele se propôs. E ele tem uma discussão por trás que é muito relevante, não só na questão central, como em alguns plots paralelos. E tem um contraste muito interessante nas entrelinhas que você pode ver, porque do lado da brutalidade, da muita morte, muito sangue, muito gore, você tem também coisas muito sensíveis, sentimentos que não são explicitamente ditos sempre. Você tem um subtexto dos personagens. O subtexto é o que o personagem não diz, mas que forma quem ele é, que define as atitudes e as ações que ele vai tomar. Isso em Elfen Lied está muito presente. E não é em um personagem, não é só nos principais, é em vários. E isso é muito bom porque mostra que a pessoa que criou essa história, ela pensou no background, pensou no que está atrás daquelas motivações de cada um. E é justamente isso, talvez, que mais me prendeu na história. Não foi o sangue, não foi os peitos da personagem. Foi tentar descobrir o que cada um queria, o porquê aquele personagem fez assim, por que aquele outro fez do outro jeito. A Lucy em si, ou a New, essas duas personalidades dessa de clones, são muito interessantes. E isso é, sim, o foco principal, mas durante muitos momentos não era sobre ela que eu queria saber, era sobre outras personagens que vão surgindo, sobre outras de clones ou mesmo sobre outros humanos. Se você não tiver problema de assistir um anime com essas características muito fortes, digamos assim, eu diria pra você assistir Elfen Lied, porque são 3 episódios apenas, é um anime com a sua importância, eu acho que vale o seu julgamento, assiste, vê o que você achou, se você já assistiu e gostou ou não gostou, deixa aqui nos comentários, vamos discutir o que você também acha ou vai achar de Elfen Lied. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!